Embora Os Jogos Vorazes seja uma obra de ficção, é provável que, se você for suficientemente observador, tenha notado certos paralelismos entre esta história distópica e a vida real. E isso se deve a que Suzanne Collins combinou elementos históricos e contemporâneos para criar esta trama inovadora que até hoje se consolidou como uma das distopias mais populares dos últimos anos. É por isso que neste vídeo vamos contar a verdadeira história por trás de Os Jogos Vorazes e quais eventos inspiraram Suzanne Collins a escrever esta saga. Acredite ou não, os Jogos Vorazes realmente existiram, ou pelo menos a ideia por trás deles. Não foi apenas um ou dois eventos, foram vários os acontecimentos que inspiraram a popular autora a transformar os Jogos Vorazes em uma história inquietante. Sua primeira inspiração nasceu em um dia como qualquer outro. Suzanne estava deitada em sua cama, assistindo TV e trocando de canal, quando viu um canal com um reality show e outro com uma cobertura sobre a guerra. No reality show, havia 3 jovens competindo entre si. No outro, havia jovens combatendo em uma guerra de verdade. E foi naquele momento em que as linhas que separavam essas duas coisas começaram a se borrar de uma forma inquietante, surgindo assim a história de Katniss. No entanto, a história vai muito além disso. A principal fonte de inspiração de Suzanne Collins foi a Roma antiga. Sua cultura, e particularmente os jogos de gladiadores e o funcionamento do Império Romano, que ela usou para construir o mundo de Panem e suas tradições opressivas. Na Roma antiga, os gladiadores eram combatentes, muitas vezes escravos, prisioneiros de guerra ou criminosos que lutavam até a morte nas arenas como forma de entretenimento para as massas. Da mesma forma, os Jogos Vorazes são um espetáculo projetado para entreter o Capitólio e, ao mesmo tempo, lembrar aos distritos sua subordinação após a rebelião dos Dias Sombrios. Assim como os combates nos Jogos Vorazes são televisionados como um evento anual, as lutas de gladiadores eram realizadas em anfiteatros, como o Coliseu, para o deleite do público. O design das arenas nos Jogos Vorazes lembra o Coliseu romano, que era um espaço construído para espetáculos sangrentos. Os anfiteatros eram estruturas enormes, projetadas especificamente para abrigar espetáculos em massa. Tinham arquibancadas escalonadas que podiam acomodar dezenas de milhares de espectadores. O design do Coliseu incluía um sistema complexo de túneis e jaulas sob a arena chamado hipogeu, onde eram mantidos os gladiadores e os animais selvagens antes dos combates. Também havia plataformas elevatórias que os levavam diretamente à arena, por meio de um efeito surpresa para os espectadores. A arena, coberta de areia, e daí seu nome, não apenas absorvia o sangue, mas também podia ser modificada para representar diferentes cenários, como florestas ou paisagens marítimas. Assim como o Coliseu tinha armadilhas, jaulas de animais e mecanismos para surpreender o público. As arenas dos jogos são projetadas com armadilhas mortais, criaturas criadas por engenharia genética, conhecidas nos livros como mutos, e obstáculos imprevisíveis para aumentar a emoção do espetáculo. Em ambas as situações, os organizadores manipulavam os eventos para maximizar o drama, como o uso de paraquedas para ajudar os tributos populares na arena, com as intervenções dos criadores dos jogos para forçar confrontos. Da mesma forma, em Roma, os jogos serviam como ferramenta de propaganda para distrair a população de problemas políticos e consolidar o poder do Estado. Em Panem, os jogos funcionam de maneira similar, perpetuando o medo e o controle sobre os distritos. As lutas de gladiadores eram mais do que um simples entretenimento. Serviam como uma ferramenta dos imperadores e políticos para ganhar o favor do povo. Oferecer espetáculos gratuitos era uma maneira de mostrar generosidade e reforçar o controle sobre a população. Essas lutas também tinham um simbolismo poderoso. Representavam o domínio de Roma sobre seus inimigos, mostrando prisioneiros derrotados lutando por suas vidas diante do povo romano. Isso, por sua vez, se resume em uma frase latina, panem et circenses, que significa pão e circo, e era uma estratégia utilizada pelos imperadores romanos para manter o povo tranquilo e leal. Eles forneciam comida gratuita, ou seja, pão, e entretenimento, ou seja, circo, como os jogos de gladiadores, para distrair a população dos problemas políticos e sociais. E é exatamente daí que vem o nome de Panem em Os Jogos Vorazes. O Capitólio usa os jogos como uma forma de circo para controlar e entreter os cidadãos privilegiados.
Por serem eventos públicos, os anfiteatros também refletiam a hierarquia social. Os melhores assentos eram reservados à elite, enquanto as classes mais baixas ficavam nas arquibancadas superiores. Da mesma forma, os distritos mais pobres recebiam as tesseras, uma forma literal de pão que os obriga a enviar mais tributos aos jogos em troca de alimento. Da mesma forma, o Capitólio de Panem se assemelha à aristocracia romana, uma elite que vivia no excesso e na extravagância, enquanto o resto da população sofria na pobreza. Os cidadãos do Capitólio se preocupam mais com a moda extravagante, a cirurgia estética e o entretenimento do que com os problemas reais dos distritos. Similar a como a aristocracia romana se concentrava em seu luxo, enquanto ignorava as dificuldades do resto do império. Em Panem, o Capitólio exerce um controle absoluto sobre os distritos, de maneira similar a como Roma governava suas províncias, extraindo recursos e castigando brutalmente qualquer tentativa de rebelião. Por outro lado, em Roma, os gladiadores eram selecionados entre os oprimidos, escravos, prisioneiros e marginalizados, embora também houvesse homens livres que se juntavam voluntariamente em busca de glória ou recompensa. Em Panem, os tributos são sacrifícios humanos selecionados dos distritos mais pobres, o que reforça a desigualdade entre o Capitólio e os distritos. Embora também existissem distritos com tributos voluntários, como os distritos 1, 2 e 4. Na Roma Antiga, as lutas podiam ser entre gladiadores contra animais selvagens, como leões, tigres ou elefantes, ou em recriações de batalhas históricas. Esses eventos eram cuidadosamente coreografados para maximizar a emoção. Os gladiadores em Roma podiam conquistar sua liberdade se sobrevivessem a combates suficientes, enquanto os tributos que vencem os jogos recebem uma vida de privilégio em comparação com seus concidadãos, mas frequentemente continuam sendo ferramentas do sistema, assim como também a preparação dos tributos para os jogos, como os treinamentos prévios e a exibição em desfiles. Lembre-se de como os gladiadores romanos eram treinados e mostrados ao público antes dos combates. Finalmente, na história romana, as rebeliões de escravos, como a liderada por Espartaco, buscavam derrubar a opressão do sistema escravista. Katniss, ao se tornar o Tordo, reflete um espírito similar de resistência ao se tornar um símbolo de esperança e luta contra o Capitólio. Espartaco foi um gladiador trácio que, entre 73 e 71 a.C., liderou a Terceira Guerra Servil, uma das rebeliões de escravos mais famosas contra a República Romana. O que começou como uma fuga de um pequeno grupo de gladiadores na escola de Capua se transformou em um levante massivo que reuniu dezenas de milhares de escravos, camponeses e marginalizados. Espartaco buscava derrubar o sistema opressivo que os havia reduzido a uma vida de servidão e sofrimento. Embora a rebelião tenha terminado em derrota e com a crucificação de milhares de escravos ao longo da Via Ápia, o legado de Espartaco perdurou como um símbolo de resistência diante da tirania. Katniss Everdeen, assim como Espartaco, começa sua jornada sem intenções de se tornar líder de uma rebelião. O que impulsiona suas ações iniciais é um desejo pessoal de sobreviver e proteger sua família. No entanto, sua participação nos Jogos Vorazes e as decisões que toma na arena a transformam em algo maior, um símbolo de resistência e esperança. E embora seja fascinante analisar os paralelismos entre os Jogos Vorazes e o Império Romano, a realidade é que esta não foi a única fonte de inspiração de Suzanne Collins. Em uma entrevista aos meios de comunicação, a autora mencionou que a história de Teseu e o Minotauro foi uma grande fonte de inspiração para os tributos e a arena dos Jogos Vorazes, criando paralelismos claros entre a mitologia e seu mundo distópico. Segundo a mitologia grega, o Minotauro era uma criatura metade homem e metade touro, que vivia em um labirinto projetado pelo inventor Dédalo na ilha de Creta. Este labirinto era um lugar impossível de escapar, cheio de armadilhas e projetado para prender suas vítimas como castigo pela morte do filho do rei Minos de Creta. Os atenienses eram obrigados a enviar um tributo de 7 jovens e 7 donzelas, todos os anos, ou a cada 9 anos, dependendo da versão, para serem sacrificados ao Minotauro no labirinto. O herói Teseu, príncipe de Atenas, se ofereceu voluntariamente para ser um dos tributos com a ajuda de Ariadne, que lhe deu um novelo de linha para não se perder no labirinto. Teseu conseguiu matar o Minotauro e escapar.
pondo fim ao sacrifício de jovens atenienses. Em ambas as histórias, um poder opressivo obriga um povo mais fraco a enviar seus jovens como sacrifício. Este ato não apenas perpetua a opressão, mas também serve como um lembrete constante do poder que tem sobre eles. Nos Jogos Vorazes, a arena funciona de maneira similar ao labirinto do Minotauro. É um espaço fechado cheio de armadilhas mortais, projetado para que os tributos lutem por sua sobrevivência. Além disso, os criadores dos jogos manipulam a arena de forma ativa, adicionando desafios que lembram a complexidade e a natureza inescapável do labirinto. Teseu se oferece voluntariamente para entrar no labirinto, não apenas para enfrentar o Minotauro, mas para libertar Atenas de seu destino de sacrifícios perpétuos. De maneira similar, Katniss se oferece como tributo para salvar sua irmã Prim, mas sua participação termina desafiando o sistema completo dos jogos e o controle do Capitólio sobre os distritos. Tanto na mitologia quanto na saga, o sacrifício de jovens é um ato que simboliza a perda da inocência e o preço que os oprimidos devem pagar pelos conflitos criados por aqueles no poder. Este tema é central em Os Jogos Vorazes, onde os tributos não são apenas vítimas, mas também peças de um jogo projetado para o entretenimento da elite. Como você verá, são essas influências que fazem o mundo de Penning parecer inquietantemente familiar, porque combina elementos históricos e contemporâneos com um toque distópico. Sem dúvida, Suzanne Collins fez um excelente trabalho de pesquisa ao construir um mundo distópico, que, em outro contexto, poderia facilmente ter sido real. Me conta nos comentários de qual outro mundo distópico você gostaria que falássemos no canal, e lembre-se de que, se você gosta deste tipo de vídeos, a melhor forma de nos apoiar é deixando um like e se inscrevendo. Nos vemos em um próximo vídeo.